A Rússia expandiu indiscutivelmente a sua influência em África nos últimos anos, mais do que qualquer outro ator externo. Estes compromissos vão desde o aprofundamento dos laços no norte da África, expandindo seu alcance na República Centro-Africana e no Sahel, reacendendo os laços da Guerra Fria na África Austral. A abordagem da Rússia é distinta entre os atores externos, na medida em que Moscou normalmente depende de meios irregulares para expandir a sua influência, como envio de mercenários, desinformação, interferência eleitoral, apoio a golpes de Estado e negócios de armas por recursos, entre outros. Esta estratégia de baixo custo e elevada influência procura promover uma ordem mundial muito diferente dos sistemas políticos democráticos e baseado em regras a que a maioria dos países africanos se inspiram. Os resultados das intervenções da Rússia na África, portanto, terão implicações de longo alcance para as normas de governação e segurança no continente. Hoje, muitos países procuram a Rússia para poder manter relações em África. E hoje nós vamos fazer um documentário para entender como essa influência da Rússia chega em África, como a Rússia vai substituir países como a França em África. Relações com a Rússia. Desde que os militares deram um golpe de Estado no Níger, as cores da bandeira russa vêm sendo vistas com frequência em ruas da cidade do país, em uma forte indicação de uma mudança na preferência por aliados internacionais, em uma nação que por muito tempo viveu sob a influência da França. O presidente deposto Mohamed Bazoum era um grande aliado do Ocidente, mas a junta militar que tomou o poder vem travando uma guerra de palavras com potências ocidentais que lutam para manter seu domínio não só no Níger, mas em vários países africanos. Tudo acontece em um momento em que cresce a presença russa no continente africano, com o aumento dos investimentos de apoio militar por parte de Moscou. Além disso, a participação cada vez mais frequente de mercenários russos como o do Wagner Group. O Ocidente, em especial os Estados Unidos, acusam o governo de Vladimir Putin de interferir para descarrilar a democracia de algumas nações na África, ao mesmo tempo em que busca aliados para sua posição na guerra da Ucrânia. Já Moscou rejeita as alegações e insiste na ideia de que suas relações com o continente africano prezam pela estabilidade, confiança e boa vontade. Mas essas relações já datam há muito tempo atrás. História do início das relações da África. No século XIX, iniciou-se a exploração ativa da África pela Rússia, no período que vai do final da década de 1880 ao início da Primeira Guerra Mundial. Durante este período, a Rússia e várias regiões da África começaram a manter relações comerciais e econômicas, a cooperar no domínio da ciência e da cultura. Após a Grande Revolução Russa e a Guerra Civil, alguns imigrantes russos estabeleceram-se na África. Uma nova etapa nas relações começou com o estabelecimento do poder soviético no território da Rússia. Ao longo da sua existência, a União Soviética defendeu o direito dos povos africanos de adquirirem a soberania política. Todos os movimentos anticoloniais atuaram com a sua assistência material e consultiva. Durante o período de crescente tensão internacional, na década de 30, a Rússia opôs-se consistentemente à agressão da Itália e da Alemanha contra os estados africanos. Após a guerra, a Rússia apoiou o processo de descolonização em África. Em vários momentos, especialistas e militares soviéticos trabalharam e serviram em Angola, Etiópia, Egito, Moçambique e em outros países africanos. E isso ajudou bastante esses países na luta pela independência. Mas às vezes essa ajuda é feita com algum custo. Será que é o caso da Rússia?
instabilidade política e riqueza mineral. A disputa por influências tem se manifestado de forma mais tensa no Sahel, uma região de 9 países que passa por um longo período de instabilidade e violência, mas também atrai por suas riquezas naturais. A proliferação de organizações terroristas e outros grupos armados não estatais se soma às sucessivas crises políticas deflagradas nesta vasta faixa árida ao sul do deserto do Saara, que vai desde o Oceano Atlântico a oeste até o Mar Vermelho a leste. Além dos golpes em Mali e no Níger, militares assumiram o poder em circunstâncias semelhantes entre 2021 e 2022 em Burkina Faso, no Chad e na Guiné. E atualmente vimos um golpe de Estado a acontecer no Gabão. Essas são algumas brechas usadas pelo governo russo para se intrometer na política dos novos presidentes que comandam os países que sofreram golpes recentes. Interferência das potências ocidentais e, mais recentemente, da Rússia. As circunstâncias cada vez mais complexas, incorporadas por desafios como crise climática, a pobreza e a insegurança alimentar, também fazem com que a região se torne um foco de intervenção internacional. Segundo analistas, no entanto, recursos naturais abundantes como petróleo e minérios são o ponto importante, embora não seja tão proeminente quanto em outras regiões da África. O Sahel possui valiosos depósitos de urânio, calcário e fosfato. Ao mesmo tempo, com o isolamento da Rússia promovido pelas sanções impostas pelo Ocidente após a invasão da Ucrânia, o Kremlin tem constantemente buscado parceiros comerciais em novos mercados. Em seu discurso durante a cúpula Rússia-África em São Petersburgo, Putin também reafirmou sua promessa de manter o fornecimento estável de grãos e outros produtos agrícolas para o continente após a retirada de um acordo que permite embarques de grãos da Ucrânia. Desinformação e ressentimento histórico. Mas em meio à demonstração de amizade e de apoio a países da região, as trocas de acusações entre Moscou e o Ocidente sobre tentativas de ingerência na África são constantes. Washington, especialmente, vem usando cada vez mais seus recursos diplomáticos para apontar a existência de campanhas russas para minar a democracia no continente africano. Segundo um relatório publicado pelo Centro Africano de Estudos Estratégicos do Departamento de Defesa dos Estados Unidos e financiado pelo Congresso americano, a Rússia tem usado sua influência para deteriorar o ambiente democrático na região como forma de normalização do autoritarismo no exterior para validar suas práticas dentro de casa. Ainda segundo o estudo, essa interferência se dá tanto por meio de canais oficiais como o bloqueio de resoluções da ONU que condenam os abusos de direitos humanos dos regimes africanos ou apontam fraudes eleitorais como por meios irregulares com campanhas de desinformação, interferência eleitoral e o Grupo Wagner. De acordo com uma reportagem da equipe global de desinformação da BBC, a campanha para a expansão de influências em algumas ex-colônias francesas na África é comandada pela chamada Esfera Russa, grupos de ativistas que promovem ideias anti-ocidentais e pró-Kremlin em diferentes redes sociais. Moscou, por sua vez, vem insistindo na ideia de que sua relação com as nações africanas é construída em prol de uma nova ordem mundial multipolar, mais justa e democrática. Em seus discursos, Putin afirma ainda que tem consistentemente apoiado os povos africanos em sua luta pela liberdade da opressão colonial, fornecendo assistência para o fortalecimento do Estado, da soberania e da capacidade defensiva dos países. A popularidade da Rússia também remota aos tempos soviéticos, quando os
socialismo da União Soviética influenciou as lutas nacionalistas que levaram à independência de muitas nações africanas no século XIX e ao fato de o país não estar entre as potências coloniais que colonizaram o continente africano. O que você acha? Será que a Rússia é uma boa opção para o continente africano? Aqui reuni algumas informações que mostram que a Rússia está cada vez mais próxima do continente africano e provavelmente será o país que mantém mais relações com todo o continente em breve. O que você acha? Novamente faço a questão. Coloque nos comentários. Não esqueça, o lema do canal é olhar a África em uma perspectiva africana. Um abraço, até a próxima. Tchau.